Que a graça de Cristo possa tocá-lo nesse dia, tocando a sua mente, seu coração, levando você a experimentar os caminhos de vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que bom estarmos juntos aqui nesse encontro tão maravilhoso, em nosso tempo no programa Profetizando Vida. Eu espero que o seu coração esteja aberto nesse dia para receber a rica, poderosa semente da Palavra de Deus. Eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 1, o verso de número 13. O texto bíblico diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e por esse seduzido. E então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, ele gera a morte. Nós temos falado aqui sobre a prática da vida cristã. Em alguns aspectos e em alguns momentos, a nossa fé cristã ela pode se tornar tão teórica, que ela não tem implicações práticas. É um pouco disso que Tiago quer combater aqui na igreja de Jerusalém quando ele escreveu essa carta. Os irmãos estavam muito envolvidos com a prática da fé cristã no que diz respeito à esfera do templo. Então, no ambiente do culto, enquanto a música tocava, enquanto a palavra era pregada, as pessoas eram cristãs. Mas quando elas saíam do ambiente de culto, elas voltavam a viver normalmente como se aquele encontro com Cristo só tivesse relevância para a vida delas dentro da esfera do culto. E não é assim que muitas vezes nós vivemos. Talvez você ainda nunca não tenha parado para pensar quais os aspectos práticos da fé cristã na sua vida, ou talvez você seja como um desses, que vive uma vida de dicotomia. Você é um cristão dentro da igreja, mas quando você sai da igreja, você age como uma pessoa que nunca teve verdadeiramente um encontro com Jesus. Tiago quer nos ajudar através dessa carta, e ele vai nos dizer aqui como um cristão lida então com as tentações, que é diferente da provação. A provação é gerada por um fator externo a nós, não tem a ver tanto com o nosso coração. São situações das quais nós não podemos fugir, nós não podemos controlar. Jesus diz isso muito claro para mim e para você, em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não temos como controlar os problemas, não temos como controlar as situações à nossa volta, um desentendimento com alguém, uma afronta no ambiente de trabalho, o abandono de um amigo ou de um parente próximo, nós não temos como controlar isso, mas nós podemos controlar as nossas atitudes, nós podemos ter as nossas ações baseadas no encontro que tivemos com a pessoa de Cristo. Já a tentação não tem tanto a ver com um fator externo, ela tem a ver com um fator interno, porque apesar de termos tido um encontro com Cristo, e esse encontro ter provocado mudanças significativas dentro do nosso coração, nós ainda lutamos contra o pecado. E o texto bíblico diz que quando alguém é tentado, não deve dizer, estou sendo tentado por Deus. A tentação, ela não procede de Deus, né? Pelo contrário, o texto bíblico diz claramente que o nosso tentador não é o Senhor, o nosso tentador é o diabo. E em um dos livros tão maravilhosos sobre esse assunto, eu conheço 2 livros que falam desse assunto de uma forma muito propícia. O primeiro, um livro chamado Tentação, de um pregador inglês puritano chamado John Owen. E o outro livro, um livro também chamado Tentação, de o autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro sobre tentação, ele vai dizer para mim e para você que a hora da tentação na nossa vida é uma hora tão cruel, que é aquele momento em que parece que nós somos completamente abandonados por Deus, ou parece para nós que a presença do nosso inimigo é mais real para nós do que a presença de Deus. Pense nos 2 relatos que o texto bíblico nos apresenta a respeito das tentações. O primeiro relato, o relato de Adão e Eva no Jardim do Éden. O segundo relato, o relato do Senhor Jesus
em Mateus capítulo 4, sendo tentado por Satanás ali no deserto após jejuar 40 dias e 40 noites. O texto bíblico diz que em ambos os casos, a presença do inimigo parecia mais real, tanto para Adão e Eva, quanto para Jesus, do que a própria presença de Deus. Não é que Deus não estivesse ali, não é que a presença de Deus não estivesse com eles, mas a tentação é um momento tão difícil na vida de um cristão, porque a tentação não tem a ver com aquele momento em que as nossas forças são testadas. A tentação não tem a ver com aquele momento em que a nossa capacidade, a nossa ética natural, ela é testada. Não, pelo contrário, Tiago vai dizer para mim e para você que a tentação é aquele momento em que até mesmo as nossas forças se voltam contra nós. A tentação é aquele momento em que a gente percebe o quanto ainda existe de maldade no nosso coração. E é exatamente por causa dessa maldade que nós nos sentimos tão vulneráveis. Nós nos sentimos assim tão debaixo, muitas vezes, do poder das trevas. Tiago vai dizer que alguém, ao ser tentado, não diga, estou sendo tentado por Deus. Ele diz, não, porque Deus a ninguém tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele diz, pelo contrário, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. E eu te pergunto, nesse dia, meu amigo, você já teve esse encontro consigo mesmo, esse momento em que a presença do seu adversário parecia tão real a você, em que você sentiu as suas próprias forças se tornando contra você, em que você percebeu a maldade do teu coração aflorando, em que parecia que a sua vida estava mais confiada às trevas do que propriamente aos cuidados de Deus, em que Deus parecia ter o abandonado. Tiago vai dizer para mim e para você que nesse momento a força da tentação sobre nós é de como se estivéssemos sendo arrastados e seduzidos. Arrastados e seduzidos. Perceba palavras que levam um cunho agressivo. Arrastados e seduzidos. E ele diz que se nós demos lugar à tentação, então o pecado virá à luz e, consequentemente, a morte. A morte. Apesar da tentação ser um momento tão terrível na vida de um cristão, nós podemos orar para que não sejamos lançados em tentação. E o apóstolo Paulo também vai dizer a nós que ninguém é tentado além das suas próprias forças. Paulo vai dizer que além da tentação vir sobre nós, Deus também, Ele propicia, Ele proporciona a cada um de nós o escape e o livramento. Talvez nesse dia você esteja sendo tentado. Talvez você que acompanha essa reflexão esteja passando por um momento de tentação no seu ambiente de trabalho, talvez sendo seduzido pela possibilidade do adultério ou do roubo, ou talvez até mesmo do abandono da sua fé. Talvez você se sinta como caminhando em direção ao precipício. A minha oração é que nesse dia você receba livramento, você receba escape, você receba a graça da parte do Senhor para a sua vida em nome de Jesus. Caso você precisar da nossa ajuda, por favor, ligue para nós, queremos servir você. 3429-9550 é o nosso telefone. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, amanhã, aqui no programa Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.